Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir o Eterno. Aleluia! Aleluia! Agora sim, vamos ouvir a mensagem do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo de número 21. Uma mãe gentia que diante da luta, da necessidade, ela desconhece a dor, desconhece o fracasso. Hoje é um dia especial, onde se homenageia a mãe. E muito provável a gente vai ver aí um bocado de situações muito diferentes, de mães que estão vivendo em tempo de total distonia. Umas estão numa situação, outras estão em outras situações que a vida assim leva. Mateus capítulo 15, versículo é o 21. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra do nosso Deus. E partindo Jesus dali foi para as bandas ou partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente, o que, irmãos? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora, o que diz a Bíblia? Glória a Deus. Você pode se assentar. Essa é a hora da ministração da palavra. Eu espero que todo espírito de distração, de incomodação, seja retirado da sua vida, de preocupação, seja retirado da sua mente. A igreja pode dizer amém? Amém. É muito importante que você entenda essa palavra. Essa palavra, ela tem um cunho muito intrigante, porque fala de discussões religiosas, fala de problemas de etnias, fala a respeito de problema de economia, problema social e problema espiritual. E como uma mãe consegue convencer o ente querido de Deus, Jesus Cristo, para fazer a sua vontade? Como uma mãe consegue mudar os planos de Deus na sua missão terrena para alcançar a sua vontade? Porque quando nós falamos desse texto, não podemos esquecer as implicações de brigas e conflitos por causa da fé, por causa de problemas políticos que existiam referente à nação da Fenícia, onde era localizado Tiro e Sidom. Por isso que a Bíblia diz a mulher de Tiro e Sidom, porque Tiro e Sidom ficava na Fenícia, a noroeste da Galileia. Mas nós vamos explicar isso. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Amém, igreja? Porque é importante que, se você não aprender, você não cresce. Para você crescer, você tem que
entender a palavra. Jesus estava num tempo em que havia muitas discussões com os fariseus. E Jesus defendeu os discípulos a respeito de costumes que os fariseus tentavam condenar os discípulos de Jesus a respeito do que eles comiam sem lavar as mãos. E Jesus perdeu bastante tempo discutindo com eles que essas tradições não anulavam jamais o poder e a ação do Espírito Santo sobre as almas humanas. Porque eles acabavam colocando os costumes, as tradições que foram essas concretizadas por uma questão de bom-estar, por uma questão de fazer bem, mas isso não era um mandamento de Deus. Poderia fazer bem, poderia trazer coisas boas, mas não era um mandamento de Deus. Mas eles colocavam isso acima da vontade de Deus. E Jesus bateu de frente com eles um bom tempo. E Jesus não queria mais discutir com eles a respeito dessas coisas. Por isso que o texto que nós lemos diz assim: e partiu Jesus com os seus discípulos para o território, para as bandas, para as partes de Tiro e Sidom, para descansar. Jesus precisava agora renovar as suas energias, e nada melhor do que estar numa área onde ele não era conhecido, não tivesse tanta gente o sufocando, clamando por ele, pedindo alguma coisa. Então Jesus decidiu ir por essas terras. Mas irmãos, biblicamente, essas terras já estavam debaixo de confusão com Israel há muitos anos. Desde o tempo em que os reis haviam feito aliança com esses povos. Estamos falando de Acabe, porque Acabe se casou com Jezabel, que era de Sidom. E ali nós sabemos a confusão e o problema que trouxe para a fé dos israelitas, a fé monoteísta, que crê em um só Deus. Então, ela trouxe a pluralidade dos deuses para a nação de Israel, e isso trouxe grande confusão, culminou com o duelo de Elias, isso no monte, desafiando aos profetas de Baal, aos profetas de Acera, e ali houve grande manifestação do poder de Deus, mas também o povo pagou um alto preço, e nunca mais houve uma aliança de paz entre a nação de Israel com a nação da Fenícia e com os expoentes da Fenícia. Aí está, Jesus vai justamente no foco. Mas ele veio para salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Graças a Deus. Jesus, ele não se negou. Ele não permitiu que o seu coração estivesse envolvido com aquela trama, com aquela grande confusão política, econômica, religiosa, os problemas que estavam desafiando as pessoas a se separarem. Mas Jesus, ele foi para aquelas bandas, e quando Jesus vai, algo sempre acontece. Aonde ele passa, sempre o milagre acontece. Amém, irmãos? Aonde ele vai, aonde ele passa, aonde ele está, há maravilhas e do poder do eterno Salvador sobre os corações humanos. Aleluia! Aquela mulher sofria em ver a sua vida totalmente na tristeza, na angústia. A sua vida estava dominada em poder não ter saída. A sua filha era quase uma semi-morta. A sua filha era um pouco melhor do que alguém morto. Estava quase beirando a morte. Eu quero te dizer essa noite, se você confiar em Jesus Cristo, se você crer de todo o teu coração, não há problema mais difícil que exista para a sua vida, não existe problema que ninguém possa resolver, que Deus não venha te dar vitória.
Irmãos, quando nós encontramos com esse texto, podemos perceber o que Deus é capaz de realizar. Porque se formos ver pelo cunho teológico, ali Jesus jamais faria qualquer manifestação do seu poder, mas ele está acima de toda ciência, de toda e qualquer interpretação teológica. Ele é Deus e Ele é Deus. O mundo vive em trevas, o mundo precisa realmente conhecer esse poder. Quantas pessoas hoje dominadas pelo mal, e a tristeza daquela mãe é saber que ela não tem como dar uma solução para sua filha. É saber que a sua filha está entregue e por pouco já estava sendo ceifada para um destino final. É duro a gente ver quantas pessoas hoje estão dominadas pelos vícios, quantas pessoas estão dominadas pelo desânimo, pela tristeza. E quando a gente olha assim, a gente não tem força para poder dar uma saída, dar uma solução. Mas Deus tem, irmãos. Eu quero declarar na tua vida, declarar esse poder, porque não existe vício, não existe maldição, não existe tranqueira, não existe demônio que possa impedir o obrar, as maravilhas do Deus eterno. Se você crê, levanta a tua mão e dê glória a Deus aí, diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Para essa mulher chegar até Jesus não foi fácil. Repito, para essa mulher chegar até Jesus não foi fácil. E nunca será fácil para o ser humano se aproximar de Jesus. Sempre o diabo colocará impedimento. Sempre haverá problemas tentando se entremear entre o homem e Deus. Ou quando a própria consciência se torna o juízo cabal do próprio indivíduo. Não é fácil. Irmãos, vocês que estão evangelizando, vocês que estão convidando pessoas para conhecer o reino de Deus, vocês sabem o que eu estou falando. É fácil levar uma pessoa até os pés do Senhor Jesus, igreja? Não é fácil. Está sendo até difícil trazer crente convertido para a casa do Eterno. Verdade ou não é, irmãos? Estamos enfrentando uma maior frieza espiritual, quando também reconhecemos a maior atuação demoníaca sobre os corações, sobre as almas humanas. Olha, essa mulher chegar até Jesus não foi fácil. Sabe por quê? Porque se fôssemos considerar a nação da Fenícia, Tiro, Sidom, da onde ela vivia, era um lugar do maior nível de idolatria, o maior nível de busca mediúnica. Aquele lugar onde ela morava, ela estava cercada de muitos outros deuses. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela havia procurado uma saída para sua filha por todos os meios. Ela havia pedido a todos os deuses da Fenícia, de Tiro, Sidom. Ela havia se esforçado de tudo, e ela sabia que não podia fazer nada. Aquela mãe desesperada de ver sua filha endemoniada. E ela havia buscado em todos os deuses. Mas quando ela soube que Jesus havia entrado em seu território, aquela mãe, ela não pensou em mais nada. Ela se esqueceu de toda a implicação étnica, de toda a implicação política, esqueceu de toda a religiosidade a respeito de que separava aquelas nações. Ela se esqueceu de tudo aquilo e colocou o seu coração em Jesus e pensava: eu preciso salvar minha filha, eu preciso salvar minha filha. É triste ver hoje o número de pessoas dominadas pelo mal. O mais difícil não é isso. É ver pessoas não tendo força mais para lutar, não tendo força mais para poder ajudar.
Famílias são desesperadas quando tem um filho no vício. É triste quando você vai fazer uma visita num presídio, numa delegacia, o número de mães que vão levar comidinha, docinho, alimentaçãozinha para os seus filhos, porque elas estão sofrendo, e o rosto daquelas mulheres traduz em dor. Não temos saída. Eu estou falando de coisa que eu já vi, que pastores foram comigo, já viram, e nós sabemos muito bem. Você entrar num presídio, num centro de detenção, você é revistado dos pés à cabeça, e as mulheres estão muito humilhadas por causa dessa revista. Olha, irmãos, muitos já se entregaram. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. É a maior verdade bíblica. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Se o que nós precisamos nesse tempo é de mulheres comprometidas, de mães que realmente apresentem Jesus às suas famílias, aos seus filhos, que não desista, que não seja impedida por nada, porque tudo virá contra a sua fé, tudo virá contra a sua perseverança. O mundo vem contra a sua fé, o mundo vem contra a Bíblia, o mundo vem contra a santidade, o mundo vem contra a consagração. Oh, igreja de Jesus Cristo, é tempo de levantarmos os nossos olhos para o alto. É lá do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você pode aplaudi-lo? Vem dele, mãe, vem dele, mãe, vem dele, mãe, vem dele, mãe. Ela desistiu dos deuses de Tiro e Sidom e foi buscar no Deus de Israel. Foi cantado aqui, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas suas promessas jamais passarão. Aleluia. Quero que você registre isso na sua mente. Você, mãe, nós estamos na campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Terça, quarta e quinta, às 8 horas da manhã. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do clamor. E Deus tem levantado mães para orar por seus filhos. Vocês são mulheres de Deus. Não é fácil. Talvez você tenha muita coisa para se queixar, mas é assim mesmo. Aquela mulher sabia que a sua filha estava endemoniada. O texto é muito explícito, irmãos. Aquela menina não estava com uma enfermidade qualquer. Aquela menina não estava com uma doença congênita. Mas aquela menina estava endemoniada. Demônios trabalham para destruir vidas, almas humanas. Os demônios entram na vida dos filhos. Entra na família. Entra para destruir. Jesus mesmo falou que o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. Não é fácil ver um filho morrendo. O coração de uma mãe, porque a áurea da mulher é uma áurea voltada aos sentimentos e às emoções. A do homem não, é razão e lógica. A mulher sofre muito mais do que o homem. Embora o homem tenha sentimento parecido, mas o nível de dor ou de qualquer satisfação da mulher é sempre maior, porque a mulher trabalha com as emoções. Essa mulher estava sofrendo de ver a sua filha sendo destruída e já havia recorrido por todos os lados, mas nenhuma solução havia. Por isso que a Bíblia diz: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E houve um silêncio. Jesus não respondeu. Jesus não deu nenhuma palavra direcionada àquela mulher. Jesus não falou nada. Mas aquela mulher não parou de clamar. Você entende isso, mãe? Aquela mãe não parou de clamar. E ela clamava mais ainda. E os discípulos se incomodaram, dizendo a Jesus: essa mulher vem atrás de nós gritando, despede logo de uma vez, porque ela está criando um alvoroço muito grande. E ele respondeu dizendo: eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a questão que Jesus quer resolver, questão religiosa e política. É claro que o texto do Evangelho é muito explícito quando diz que Jesus veio para o que eram seus. Jesus veio primeiro para os judeus. E nesse caso, Jesus estava dizendo: eu vim, quero ser recebido, quero ser aquele que vai manifestar a glória de Deus primeiramente no território de Israel. E a mulher insiste: mães, não parem. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Quantas mães? Diga assim comigo. Diga assim, fica com a mão levantada. Senhor Jesus, diante dessa crise, eu estarei perseverante na minha fé até alcançar a minha vitória. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Creia, creia, creia. Creia nessa declaração que você deu. Essa mulher era o improvável, inacreditável. Ela vai se inserindo no quadro de humilhação, porque ela grita, os discípulos mandam calar-se. Ela grita, Jesus não dá resposta. Mas ela continua perseverando, porque aquele quadro que dominava a sua alma poderia ser mudado de uma hora para outra, poderia ser transformado de uma hora para outra. E ela está completamente dominada por uma fé que vai conduzindo a sua vida, mesmo debaixo de humilhação. Ela se sente forçada em persistir. Às vezes estamos tão perto da vitória, tão perto da bênção, e achamos que já exercemos força demais. Só faltava mais um pouquinho. Só faltava mais uma caminhada. Deus está falando com você, que está achando que está difícil, que está achando que está pesado, que está achando que não vai dar certo. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você. Você acredita que realmente o final vai ser esse final de tragédia, de filme de terror? E Deus está dizendo para você: creia, creia e creia. Creia. Esse texto é um desafio. Esse texto mexe com as nossas mentes. Porque essa mulher, se formos ver pelo quadro social, ela foi humilhada. Mas ela sabe muito bem que ela não deveria ficar presa à história, nessa questão de etnia, nem questão política e nem religiosa. Esse era um assunto do passado. Ela estava ali bem pertinho da bênção e não poderia ficar presa ao passado. Deus está falando para você: esquece o passado. Esquece o passado. O que mais Satanás quer é que você fique preso a um passado de destruição, a um passado de terror, a um passado de culpa, a um passado de total lástima. A tua mente tem que ser renovada hoje pelo poder do Espírito Santo. Diga comigo: o que passou, passou.
as coisas se tornaram novas pelo poder do amor de Deus. Graças a Deus, diga: muito obrigado, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Se essa mulher tivesse presa ao passado, ela jamais conseguiria se aproximar de Jesus. Sabe quando você fica preso ao passado, os seus pés não andam em direção a Jesus. Quando você fica preso ao passado, vem o sentimento de culpa para te condenar e para te impedir. Os seus pés ficam com pés de ferro, pesados. Seu coração fica na angústia porque você mesmo não se aceita e nem está pronto para o novo. Aquela mãe, ela foi em direção a Jesus, deixou o passado no passado. Passado fica no passado. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se tornou novo. Esse é o Evangelho de Jesus. Quando a tua mente é capaz de entender que você não deve mais ficar preso à maldição, à tranqueira, nenhuma obra maligna, nenhuma obra de feitiçaria, nem macumbaria, nada disso do passado tem poder hoje quando você está na direção, vivendo em Cristo Jesus, seu eterno e sumo sacerdote. Essa mulher então vai ao encontro de Jesus, e Jesus quebra o silêncio. Jesus fala. Engraçado que parece que Jesus estava fazendo isso como uma rejeição da parte dele. Mas era uma grande lição que Jesus estava dando aos israelitas, principalmente aos seus discípulos, de como eles deveriam se comportar. E aquilo não foi um teste para a mulher, foi um teste para os seus discípulos e para a nação de Israel. Quando Jesus falou que não poderia tirar pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ele, porém, respondendo, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Seria cabal, fulminou a mulher. Engraçado que eu vejo essa mãe. Vou dizer para vocês a interpretação que eu tenho do texto, independente de qualquer pensamento teológico que possa ter. Essa mulher convenceu Jesus. Essa mulher mudou o rumo de Jesus ali no seu ministério terreno. Não é para você ficar pensando, como pode isso? Eu quero dizer que Jesus se surpreendeu da onde vinha uma fé poderosa, porque Ele era o autor da fé, Ele era o dono da fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso, dono da fé. Mas Jesus se surpreende, porque da onde vinha, do estado que se encontrava. E como vinha uma fé tão forte. Irmãos, veja o texto. Jesus se surpreende. Jesus se surpreende. O texto é muito claro. Olha só, o versículo 27. E ela disse: sim, Senhor. Ela não está contradizendo nada que Jesus está falando. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande... Glória a Deus. Glória a Deus. Deus também se surpreende com grande fé. Deus também fica alegre em ver mães com poderosa fé. Grande é a tua fé. Eu vim aqui só para descansar, para fugir do debate com os fariseus. Eu vim aqui para poder respirar um ar novo. E você me chega com a maravilha dessa, mulher. Que coisa maravilhosa. O coração de uma mãe desesperada ainda poder levantar com uma fé tão forte.
Naquele momento, só a fé banhava a sua alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa mãe, ela tem essa fé porque sua filha está endemoniada. A sua filha está perdida. Eu quero me dirigir a vocês, pais. A religião não tem poder de fazer isso. Não adianta você vir aqui tomar a Santa Ceia, você ser batizado, se você não tem uma fé poderosa. Com todo o cristianismo sem relação com Jesus, sem vida com Jesus, sem intimidade com o Espírito Santo, cristianismo é nada, é oco. É um cristianismo sem Cristo. Religiosidade. Vivemos numa fé pagã. Cremos no trabalho da obra e não cremos no Deus da obra. Você se apega ao trabalho da obra, não o Deus que faz a obra. Não adianta cristianismo sem Cristo. Uma fé que só te traz para tomar Santa Ceia, para você ser batizado, para você vir à escola dominical, para você fazer isso e aquilo, você acha que está bem. A vida com Jesus que é a diferença. A vida com Jesus que muda tudo. A vida com Jesus que quebra os grilhões do Satanás. É a vida com Jesus que faz o milagre acontecer na casa, na família, na vida do filho, na vida de qualquer pessoa. Aquela mulher estava cercada de religião. Nada havia dado êxito. Mas quando ela teve uma verdadeira relação com Jesus, a sua alma creu no eterno Salvador. A sua alma foi despojada de toda aquela crença, aquela desgrama que carregava na sua mente, e ela creu em Jesus. Quando ela fala aquilo, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ali ela destronou o império da religiosidade. Porque só se pensava nos israelitas, na nação de Israel. E ela se humilhou, mas não perdeu a sua fé. Ela se humilhou, mas não ficou com o coração iracundo, raivoso, tirano. Por que ele fala isso? Não. Ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mesa do Senhor é farta, irmãos. A mesa do Deus eterno é farta, igreja. Que ainda aquilo que cai, aquilo que sobra, quem se apodera, quem a toma é abençoado, é liberto, é curado. Ainda aquilo que está sobejando nessa casa, que sobra, aqueles que creem, que tomam posse, estão sendo vitoriosos. Porque existem muitas pessoas presas nas mãos de Satanás, que não ouvem, e nem têm o privilégio que vocês têm aqui, de estar aqui todo domingo, de estar aqui terça, quinta, ouvindo a voz de Deus. Mas quando cai uma migalha, uma mensagem, ainda presa das mãos do diabo, pessoas que ouvem a palavra de Deus, muitas vezes drogados, muita gente cheia de quinquilharia na alma, raiva, ódio, desamor. Mas mesmo as migalhas que caem dessa casa, que saem desse lugar, que chega até aos cachorrinhos, significando aqueles que não têm esse acesso, que não têm essa oportunidade, são os cachorrinhos. São aqueles que ainda não foram filiados pela fé a essa família. Não se tornaram, como diz em João 1,12, pois todos quanto creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
São esses que ainda não foram alcançados. Os estrangeiros, os distantes, os desviados, os desalmados, os arruinados, futricados, os presidiários, as prostitutas, os prostitutos, todos os reféns de Satanás. Ainda a migalha que cai da mesa do Deus Todo-Poderoso é capaz de curar, de libertar, de abençoar, de quebrar grilhões. Quantas pessoas são abençoadas? E você pensa que tem muita gente pregando em hospitais, em cemitério, em presídios, nas ruas, nas esquinas. São poucas pessoas, mas mesmo assim, as migalhas que caem, que chega, farta a alma dessas pessoas, quebra as vidas engessadas pelo mal. Há poder no nome de Jesus, igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Os judeus consideravam todos que não eram judeus como cachorrinhos, porque não eram dignos. E aquela mulher, quando disse aquilo, ela disse dentro da palavra, do contexto, em que já era um adágio, já era algo falado no meio do povo. Jesus falou: que fé poderosa você tem, mãe. Que fé poderosa você tem, mãe. Essa tua fé vai para tua casa. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava liberta, estava curada. O mundo precisa saber que há pão vivo aqui na casa do Eterno. Há pão vivo na tua casa, meu irmão. Há um alimento lá na tua casa, o alimento dos céus, o alimento que cura, que expulsa demônios, o alimento que rejeita as alfarrobas de Satanás, as iguarias deste mundo. Tem um alimento na tua casa, meu irmão, diga amém. Alaxurianda laias. Aquela mulher não pediu banquete, ela não pediu nada que não fosse, Senhor, um pouco que cai da sua mesa é o suficiente. E ela pegou aquela fé. Eu quero que você pegue essa fé hoje. Diga: eu pego essa fé. Isso, pega essa fé, pega essa fé. Você é filho, come na mesa. Olha o poder desse alimento. Se até o que sobra faz milagres e poderosas ações no mundo físico, no mundo espiritual, se considerar que você está na mesa hoje. Hoje você está na mesa, mãe. Aquela mulher faz a maior diferença na história. Eu digo para vocês, ela mudou, surpreendeu o trabalho terreno missionário de Jesus naquele tempo. Jesus ficou, como se diz assim, estupefato. Olha que fé. Vai nessa tua fé. Aleluia. Eu quero dizer para você, mamãe, vai nessa tua fé. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como estava destruindo na vida da filha daquela mulher, ele quer destruir tudo. E como você pode estar cansado, como você pode estar triste, como você pode estar tão sem força. Por isso que a passagem lá em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de espírito, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo